porque a gente vai receber ele, Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista, para aprendermos sobre a temperatura baixa do inverno e os riscos do infarto. Segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia, a gente tem aí um aumento em 30%. Vamos tentar entender o porquê. Dr. Nabil Goraieb, que honra recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Acabei de apresentar o Dr. Nabil para o nosso diretor como um dos mais respeitados e reconhecidos cardiologistas do nosso país. Isso é verdade. Então, para mim, é realmente uma alegria te receber, viu? Muito obrigado de estar aqui, a Rede Vida, com seus 30 anos. Não é fácil chegar nos 30 anos. É verdade. Nessa qualidade que está. Que bom, eu fico muito feliz. A gente vai lá, né, fazendo o nosso trabalho, como eu disse ainda há pouco, muitas vezes nadando na contramão, com várias dificuldades, porque os patrocinadores grandes apostam nas grandes emissoras, mas a gente está lá, seguindo firme. Agora, doutor Nabil, tô vendo que você está bem agasalhadinho, né? O inverno realmente é um risco para o nosso coração? Então, o nosso corpo só trabalha com uma temperatura média de 36 graus e meio. É o que a gente já sabe disso, 36, 37. Se ele abaixar demais, as células ficam como atordoadas, trabalham lentamente e até acabam dormindo, que a gente chama hibernação. Então veja que o corpo não consegue ter vida boa e longa se for muito baixa a temperatura, não pode baixar a temperatura. Quando aumenta, a gente tem que também tratar. Mas o perigo do frio, ele é agressivo para o corpo humano. Principalmente para as crianças e para os idosos, pessoas com mais idade. Porque não existe uma regulação que você tem na sua idade mais jovem do que tem a criança e o idoso, que eles não conseguem controlar. E isso prejudica o funcionamento dos órgãos. E uma das reações principais do corpo humano é tentar diminuir a perda de calor que o corpo tem. Nós estamos a 36,5. Então, se o corpo perder temperatura, o sangue não circula direito. Então, o que eles têm que fazer? O corpo diminui a passagem de sangue na pele, no rosto, principalmente o rosto e mãos, onde tem os sensores que dão a temperatura para o corpo, avisam. Você tem que diminuir o sangue circulando na pele, então a pele fica pálida, para não esfriar o corpo. E tudo isso, se a pessoa tiver um entupimento no coração, que seja pouquinho, lá 30%, 40%, esse estreitamento acaba levando a situações graves de isquemia ou levando a infarto ou derrame cerebral. Então, no inverno, o que a gente consegue ver? As pessoas que tomam remédio para coração, para pressão, acabam tendo descontrole da pressão. Então, muitas pessoas acabam ligando para o médico, olha, eu tomava remédio para pressão, estava tudo bem. De repente, foi para 15, 16. É o inverno que prejudica. Por isso que a gente tem que estar bem agasalhado. E o agasalhado literalmente a palavra tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Não significa que a gente vá fugir do inverno. O inverno chega, a gente tem que lidar com ele. Mas a gente entender que não dá para passar frio, né? Exatamente. E se você vai fazer exercício. Você, pelo que a gente percebe, é uma pessoa que faz atividades físicas regulares, exercício. Fazer no ar livre, por exemplo, você tem que tomar alguns cuidados. Não respirar pela boca, porque o ar entrando pela boca gelado, ele esfria o corpo, aí o corpo fica atrapalhado. Então, você respire pelo nariz. É chato, mas é o jeito. Ou então não saia, ou use máscara. O inverno realmente é muito bom para a gente usar roupa, né? Cada roupa boa, tipo, todas aquelas roupas que a gente estava guardadas, é bom começar a tirar, porque o inverno é muito bom para a parte estética, mas ele tem que tomar cuidado. Eu amo o verão, eu sou feita para o calor. Mas eu entendo que o inverno tem lá seus benefícios. A gente tem uma imagem muito interessante, vou pedir para a produção colocar aqui, que é do funcionamento do coração, inclusive do que acontece no coração na hora que ele está infartando. Vou pedir para todo mundo assistir junto aqui. Em tela cheia, por favor. Esse coração é aqueles vermelhinho, são as artérias coronárias do lado das veias coronárias.
É artéria com placa, né, doutor? Isso é uma placa de colesterol, de gordura, o sangue, e ela vai crescendo, ela vai obstruindo a passagem, aí, por exemplo, está na faixa de 60%, 70% de obstrução, passando só 30%. E no inverno, as próprias artérias elas diminuem de diâmetro, de tamanho. Com isso atrapalha e acaba provocando essas obstruções e com isso levando ao infarto do miocárdio, que é uma falta de irrigação de sangue naquele lugar que devia estar chegando o sangue e não chega. Ah, e por isso que em muitas situações o paciente precisa colocar um stent. O stent seria aonde a gente viu aquela parte gordura, entupida, eles esmagam aquela gordura e colocam uma molinha, que é o stent, para manter aquilo aberto. Para que o sangue passe mais facilmente. Olha, nós temos aqui um modelo, né? É. Olha lá, esse aí vai voltar a imagem toda que a gente já viu. E o infarto está ligado aí a vários Então, fatores. essa é a gordura que vai acumulando na parte interna dos vasos sanguíneos. Até que num determinado momento pode haver um pequeno rompimento ali, aparecer uma pequena... Quebrou um lugarzinho ali o corpo quer defender colocando um chouriço, vamos chamar assim, que acaba obstruindo. Por isso que a gente usa ácido acetil salicílico para dilatar na hora de dissolver esse coágulo. Ah. Esse coágulo que é o perigo, que ele acaba o infarto. Porque não precisa estar 100% fechada de gordura. Está lá 80%, mas rompe um pequeno buraquinho e ali forma um coágulo que fecha de vez a circulação do coração. Ok. E aqui, ó. Você ia mostrar aqui. Então, o coração da gente é o tamanho do punho, né? Quem quiser saber o tamanho do seu coração, é o do punho, mais ou menos. Esse aí é praticamente o tamanho um pouquinho tá um pouquinho menor, mas normalmente para cada corpo tem um tamanho. Então, acho que esse é o tamanho do meu. Pois é exato, é por aí. Mais ou menos isso. Tamanho. E aqui em vermelho são as artérias, em azul são as veias. O sangue chega, entra pelas coronárias e irriga essa parte do corpo, do coração. Se por acaso entupir aqui, então essa parte na frente, onde deveria chegar sangue, não chega, causando o que a gente chama de infarto. O importante no infarto é a rapidez do atendimento. Hoje, no Brasil, nas capitais, pelo menos, existe facilidade para isso. Quanto mais rápido você tomar providências de dissolver aquele coágulo, mais chance de uma sobrevida mais longa e menor a reação que vai dar. E o inverno, ele provoca um estreitamento dos vasos. Por isso que ele não é bom. Tanto do coração, como do cérebro, das pernas, do abdômen, do corpo inteiro. E é interessante que a gente lembra para as pessoas com 60 a mais, que dá uma coceira na perna no inverno, né? Então isso é desidratação, porque o ar é seco. Precisa fazer o que vocês sempre ensinaram a gente, as mulheres, hidratação da pele, para não coçar, para não doer. Isso indicando que você não está bebendo água suficiente e o teu corpo está ficando desidratado. Olha que interessante, porque a hidratação não é só do creme, não é só o de fora para dentro, mas o de dentro para fora. Precisa beber água. Exatamente. Hidratar. E a temperatura agora no inverno, a gente chega... A secura do ambiente é na faixa de 30% de umidade. O normal é acima de 60%. Perfeito. Bom, a gente está no Brasil. Existem muitos lugares que nem tem inverno aqui no nosso país, mas eu queria que a gente tentasse levar o recado para quem está em lugares mais frios, né? Mas também pensando que algumas pessoas recebem um convite para fazer uma viagem, para ir para um outro lugar frio, às vezes até no final do ano visitar um filho que não está aqui. Eu quero deixar a pergunta e aí o senhor responde já já. É perigoso viajar para algum lugar onde tenha um inverno rigoroso depois de uma determinada idade? Eu volto em alguns minutos, tá bom? Vamos lá, doutor Nabil. Daí a minha pergunta foi, quem já passou de uma determinada idade, já tem aí algumas preocupações, com a saúde cardiovascular, pode encarar um frio rigoroso? Pois é, uma pergunta de $1 milhão, é isso que fala. Então, na verdade é o seguinte, você tem que explicar para o paciente, tem que ter uma combinação entre o médico e o paciente, o custo-benefício. Ele tiver um problema
que não está completamente resolvido, ele tem um risco maior, porque o ambiente é hostil, agressivo e provoca a diminuição da circulação do coração e do resto do corpo. Então, se ele tem uma doença progressiva, ele tem que perguntar para o médico se é bom. Eu tenho pacientes que vão esquiar em Aspen. Aí eu fico perguntando, você precisa ir, quer ir? Então nós temos que tomar todas as condições de prevenção. Falar, eu uso substâncias que aquecem. Ele tem que lembrar, primeiro, bebida alcoólica não aquece. É um erro grave que as pessoas acham. Vou beber uísque, cachaça, vodka, não aquece. O que se você sente é queimação do esôfago. O que aquece? Leite quente, chá quente, café quente, chocolate quente. Líquidos quentes que vão aquecer o organismo. Aí, então, eu vou num lugar desse, você tem que se prevenir com a roupa própria, não tomar bebida alcoólica, porque ela é um vasodilatador. Ele piora em vez de melhorar as coisas. Ele dilata os vasos sanguíneos, vai ter mais sangue forte pela pele e vai esfriar mais o corpo. Então, álcool não é o indicado. E todo mundo, olha, não tem um que não ache que tomar um uísque, um gin, Campari, seja lá o que for, o álcool não é o melhor produto para o frio. E a gente está, desde criancinha, todo mundo fala, tome a sua cachaçinha, seu uísque que vai esquentar. O corpo não aquece. Não aquece, ele só esquenta, dá uma esofagite, que é uma inflamação do esôfago por conta do álcool. Tá vendo? O que aquece são líquidos quentes. Agora, as pessoas associam muito, já que a gente entrou nesse momento de falar da bebida alcoólica, as pessoas associam muito o vinho à saúde cardiovascular. É verdade que o vinho faz bem para o coração? Então, isso aí é uma grande polêmica hoje, porque se considerava que as pessoas que moravam no sul da França, no Mediterrâneo, bebiam vinho todos os dias e tinham vida longa. Ali é uma questão que é um conjunto, a alimentação era diferente, o estresse era diferente. Quer dizer, o vinho é bom para quem gosta. Não é que é um remédio. É saudável até uma determinada quantidade. Nós estudamos as bebidas alcoólicas, cerveja e vinho. Para você ter uma ideia, a cerveja é mais antiga que o vinho na Bíblia. Na Bíblia se cita o centeio que ficava fora das casas e quando chovia formava um líquido e esse líquido era a cerveja. Então a cerveja, na verdade, ela é anterior ao vinho. E se bebia porque ficava alcoolizado e a pessoa não sentia o frio. Achava que a bebida alcoólica protegia do frio. Na verdade, você fica alcoolizado. E aí tem um perigo muito grande. As pessoas que infelizmente moram na rua costumam beber cachaça para se prevenir do frio, entre aspas. Elas acabam morrendo e a gente vai ter notícias, infelizmente, de mortes, porque bebe bebida alcoólica, se alcooliza, não percebe mais o frio e acabam morrendo porque o corpo não aguenta o frio. Então, realmente, a bebida, voltando ao vinho, o vinho é bom para quem gosta, tem que ter um volume, não é tomar uma garrafa de vinho. Apesar de que não existe medida segura para ingestão de álcool, né? Os estudos mostraram que seria 2 taças de vinho por dia ou até 500 ml de cerveja por dia para o homem e para a mulher um pouco menos. O corpo de vocês é menor que o nosso na maior parte das vezes. Então é importante lembrar que pouco álcool até faria bem, mas só que você vai falar, você toma cerveja? Tomo. Eu vou na feijoada no sábado. Eu tomo 1 dúzia de cerveja. Aí não vai fazer bem nunca. E outro, não adianta dizer que bebe socialmente. Uma vez um paciente falou, eu bebo cerveja socialmente. Eu falei, puxa, que legal. Como é que você bebe? No sábado eu vou pescar de manhã e volto de noite com mais meus amigos. Cada um leva a sua bebida. Eu falei, você leva o quê? Eu levo 2 dúzias de cerveja. Eita, esse social aí pesado. Pois é o social porque ele achou que o sábado é o social. Então, na verdade, tem que tomar um pouco de cuidado. Existe limite? Existe. Você tem que lembrar, não é o alcoolismo, mesmo bebida, não adianta você beber uma garrafa de vinho todo dia. Não vai fazer bem para você nem para ninguém.
Ele tem que tomar cuidado. Agora, doutor, a gente quando pensa no frio e no infarto, a gente já fala dos idosos, né? Pensando numa população que tem mais riscos cardiovasculares. Só que eu tenho visto, e as pessoas que estão em casa também devem estar acompanhando, pessoas muito jovens morrendo do coração. No frio, os jovens também precisam se cuidar mais? Qualquer pessoa tem que se cuidar mais no inverno, porque o corpo ele reage de uma maneira... O frio é agressivo. Agora, o jovem infartar mais aumentou mesmo, por várias razões. Primeiro, o estresse do dia a dia, alimentação desregrada, falta de exercício físico acabam levando com que as pessoas esqueçam que a saúde tem que ser controlada. E a gente acaba esquecendo, eu preciso trabalhar, passa das 7 da manhã às 7 da noite. Eu vejo os motoristas de aplicativo, eles trabalham 12 horas por dia sentados, no estresse do trânsito. Não tem coração que seja protegido numa dessas. Então é importante lembrar que nós temos que ter um conjunto chamado hábitos de vida, ou estilo de vida, que você tem que ter qualidade. Não tem jeito. Se a gente não fizer a nossa parte, não existe milagre para te dar qualidade de vida e saúde, pensando em longevidade. Eu vou abrir para as perguntas, porque as pessoas em casa gostam de perguntar. E aí vai ficar parecendo consulta, tá, doutor? Com todo respeito. Mas é para ajudar quem não tem um cardiologista do lado, né? Para se consultar. Então eu volto já com as perguntas e o senhor responde. Combinado? Combinado. Com o doutor Nabil Goraieb, cardiologista, falando sobre o nosso coração, os riscos do infarto, até mesmo em pessoas mais jovens, porque no inverno a gente fica mais suscetível aí a alguns problemas, né? E fazer exercício se prevenindo do ar frio. Perfeito. Na tela, perguntas? Você que já mandou a sua lá no Vida Melhor Oficial, muito obrigada. Se não mandou, dá tempo. Aparecida Silva, boa tarde. Meu nome é Aparecida, sou do Rio de Janeiro. Minha mãe teve um AVC e não anda há 3 anos. Agora ela está com um ronco muito forte. Isso tem alguma coisa a ver com AVC? No AVC ela pode ter perdido um pouco a condição de resistência física. O ronco não tem nada a ver, não. Apesar de que quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando não só com uma flacidez externa, mas internamente também, né? A laringe ela fica mais amolecida, as cordas vocais também, e com isso elas acabam perdendo a elasticidade e a pessoa ronca mais de noite. Agora tem que procurar ver se ela precisa fazer aqui, se ela tem apneia noturna. Aquela fica sem respirar durante alguns segundos. Isso provoca o ronco. Então ela tem que passar no otorrino, ver o que está acontecendo, que é uma coisa que a gente percebe. Quem tem apneia do sono, por exemplo, ele tem mais arritmias cardíacas, mais risco de infarto e mais risco de derrame cerebral. Precisa investigar. Obrigada, Aparecida, pela pergunta. Tudo de bom para sua mãe. Próxima pergunta é da Elisete Salvato. Ela diz, boa tarde, doutora e Cláudia. Tenho pressão alta desde a minha gravidez de 33 anos. Hoje tenho 62 e percebo que no inverno minha pressão fica muito descontrolada, mesmo tomando o remédio direitinho. Não posso usar diurético porque ele baixa muito meu sódio. O que posso fazer para manter minha pressão mais estável nessa época do ano? Muito obrigada, que Deus abençoe a vocês. O que ela está contando é o que a gente mais encontra no inverno. Ela tem que voltar para o médico dela para ver mais medicações, talvez. Ela vai ter que acrescentar mais um medicamento, que não precisa ser um diurético, pode ser outro. Hoje, para hipertensão, temos muitas variedades para cada pessoa. Então, não é o que deu certo na minha tia, vai dar certo na outra. Cada um tem que saber que tipo de medicamento ele pode tomar, mas nós temos que corrigir. Não adianta achar que está tudo bem. Está 18, mas não sinto nada. Mas pode ter um AVC, um infarto. Então é importante. E o inverno, infelizmente, é a estação que dá mais problemas de pressão e de infarto. Olho vivo, então. Obrigada, Elisete, pela sua pergunta. Próxima pergunta na tela é da Virlane Geboff. Doutor, existe algum tipo de exame precoce para ajudar a prevenir o infarto? Existe sim. O infarto não é um acontecimento espontâneo, aconteceu. Ele tem os chamados fatores de risco. Vida sedentária, diabetes, colesterol alto, pressão alta, estresse, que você não tem o fio terra para descarregar. Então, tudo isso somado acaba favorecendo o risco de infarto. Então, o que a gente faz nas consultas de prevenção? Exatamente tentar descobrir quais são os fatores de risco que estão
naquela pessoa e tentar corrigir. Tem coisa que não dá. Eu vivo estressada com a família. Bom, então você tem que sentar e conversar. Porque se a família ou o teu trabalho está te causando danos, você tem que tentar achar uma solução. Agora, existe sim, hoje a medicina avançou tanto que a gente até estranha quando alguém tem um evento. Porque se você fizer tudo que pode ser feito, você tem chance de não ter nada, de ter uma vida longa. E o grande problema hoje são os idosos que estão chegando nos 90 anos e ninguém sabe o que fazer muitas vezes. A família, quem vai cuidar, quem não vai, quem não... Então, realmente, nós precisamos mudar a nossa visão familiar. Eu lembro muito dos asiáticos. Os japoneses, principalmente, a família é muito próxima. Não sei se está mudando agora, mas sempre foi. Então, os mais jovens cuidavam dos mais velhos. Hoje, você tem que ter sorte de ter bons filhos, porque senão... É verdade, vai ficando complicado. É uma coisa muito importante a gente pensar, né? Os asiáticos, eles têm um respeito muito grande pelos mais idosos, né? Eles significam sabedoria e, de fato, são muito sábios, viveram mais, tem muita coisa para acrescentar. Mas a gente precisa ir mudando a nossa mentalidade aqui no Brasil. Agora, eu também gosto de lembrar que os idosos, e eu já daqui a pouco estou idosa também, a gente precisa ter a cabeça boa, aberta e aprender a receber cuidado. Porque eu conheço muitos idosos que falam, não quero que ninguém me ajude em nada, não quero que ninguém venha morar comigo, não vou morar na casa de ninguém. A gente tem que aprender a ser flexível, né? Tem que ter alguém que cuide, porque tropeçar e cair em casa é o que mais acaba levando os idosos a problemas. A queda é o principal problema. Pois é. E sozinho você cai muito fácil. Então, mente aberta sempre, tá? A Madalena Gomes está dizendo, boa tarde, Claudinho e doutor. Eu moro em Teresina, no Piauí, onde faz muito calor o ano inteiro. Gostaria de saber se essas temperaturas tão altas também são perigosas para o coração. Eu sofro muito com esse calor intenso. Isso pode aumentar o risco de algum problema cardíaco? É interessante essa pergunta, eu gostei dessa pergunta, porque eu conheço Teresina, é um lugar acho que mais quente do Brasil, é muito quente. Não, na verdade, você tem que evitar o principal, que é desidratação. A desidratação favorece problemas cardíacos, principalmente arritmias cardíacas. Então, você tem que estar mantendo 2 a 3 litros de água por dia de consumo. Não, não gosto de água, você tem que arrumar um jeito. Ou limonada, ou água de coco, que seja, que lá deve ter muito. Então, na verdade, você tem que se proteger. Os extremos não dão certo. Tanto frio como o calor extremo são perigosos. Minha filha mora no Catar. Ela me falou, lá 40 a 50 graus é o normal. É o normal. Mas lá tem ar-condicionado em todo lugar. Em todo lugar. Então, realmente, o calor, tanto como o frio, é um perigo que a gente sempre vai ter que prestar atenção. O ser humano não é para essas extremas. Falar, bom, uma coisa interessante, na Rússia, no rio Volga, existe no início do inverno, as pessoas têm uma festa. Eles de sunga pulam no rio. Uau! Mas aquilo, desde que eles nascem, eles fazem isso. Então é como se fosse até um treinamento. Eles estão acostumados. Imagina um de nós fazer isso, você sai morto de lá. Tem agora, está muito na moda, as pessoas que fazem uns exercícios respiratórios e depois entram numa banheira de gelo. Pois é para tentar recuperar o músculo. Também é outra situação polêmica, não é para todo mundo, tem que ser muito bem orientado com fisiologistas, médico do esporte e mesmo fisioterapeuta, porque eles fazem isso para tentar diminuir a circulação, provocam uma isquemia, uma falta de sangue no músculo. Com isso, vamos dizer, protege o músculo para se desgastar. Não deu certo na maior parte, tem muita discussão. O que nós temos que fazer é sempre se proteger dos extremos, não adianta. Tanto políticos como o de frio também. Tanto frio como o calor não é bom para ninguém. Eu estou aqui me lembrando, na semana passada que fui para o deserto do Atacama, né? É arriscado, hein? Eu estou pensando aqui, olha quanta coisa que eu fiz. Num frio de lascar, eu resolvi entrar numa lagoa que estava congelada, assim, a 9 graus. Você mesmo? Todo mundo mergulhar, porque é uma experiência.
É a experiência, porque você flutua como no Mar Morto. Falei, eu já flutuei no Mar Morto, mas tá bom, tô aqui, vou. Mas é perigoso, né? Porque a gente ainda tá num deserto, numa altitude, quer dizer, várias coisas ali colocando a nossa saúde na berlinda. Se a pessoa que foi lá tiver um problema cardíaco, uma obstrução, como apareceu lá, de 60% a 70% na coronária, que é o vaso sanguíneo que irriga o coração, ele pode ter um infarto naquele lugar. Pois é, gente, coisa séria. Tem que pensar muito bem. Ah, bom, até falei na minha matéria, né? Se tem vontade de conhecer o deserto do Atacama, vai enquanto é jovem, enquanto está com a saúde perfeita, porque depois a situação vai ficando complicada, é perigosa. Esses programas extremos são muito interessantes a gente assistir. Quem for fazer tem que ter uma equipe. A gente vê o João Fonseca do tênis. Puxa, 18 anos está ganhando tudo. Por quê? Porque tem 8 pessoas cuidando dele. Ele não está sozinho. Ele tem médico, tem fisiologista, tem treinador. Quer dizer, você quer ir para os extremos, quer fazer alguma coisa diferente... Vai bem amparado, Não né? é bater no peito e eu vou. Porque alguém vai te proteger lá do céu? Não vai. Também, nem o anjo de guarda está presente nessa hora. Ainda bem que eu já fui, voltei, estou bem, eu e o marido já são salvos e gravei para vocês terem a experiência assistindo ao vídeo, que já está no YouTube, inclusive. Depois é só ir lá para assistir, tá bom? Coloca Vida Melhor, Atacama, que você já encontrou esse vídeo, que, por sinal, é um lugar maravilhoso. Valeu o passeio, valeu. Tem a maratona de Atacama. Pois é, e é mais um risco ainda, porque a pessoa ainda faz uma maratona ali naquela situação, quase que inóspita, que você já respira com tanta dificuldade, com frio danado, não é fácil não. Cláudia Dias pergunta, boa tarde, Cláudio, doutor. Meu colesterol costuma ser alto, tomo remédio. Eu adotei os chás todo dia, tomo pelo menos 1 litro por dia e também água. Tenho 53 anos, isso é bom? Bom, é bom, mas não é remédio. Colesterol, nós temos que deixar muito claro algumas coisas, porque a internet deixa cada bobagem que dá até medo. Verdade. Primeiro, o colesterol é importante para o sangue, é importante para as células, é importante para os hormônios. Todo mundo tem que ter colesterol. Só que o que tiver sobrando do colesterol ruim, ele vai acabar entrando dentro da parede interna dos vasos sanguíneos e vai acumulando que nem uma verruga, até o dia que entope. Então, quem tem colesterol tem que se tratar, porque se passou do normal, ele vai sobrar e vai causar mais danos do que benefícios. Então, não pode deixar. O colesterol é importante, mas ele não pode passar do normal. Então, agora, chá é hidratação só, não vai resolver. Nem chá, nem o que fazia antigamente, tomava de manhã o suco para baixar o colesterol. Suco de berinjela. Berinjela, horroroso. Uhum. É um suco de berinjela só, não é remédio. Então, é importante, infelizmente, nós temos que tomar medicação. E existem as estatinas, existem as injeções, e agora saiu uma injeção que é semestral para o colesterol. E vai sair agora em outubro um novo remédio para o colesterol. Então é importante lembrar que a medicina está correndo atrás para proteger esses aumentos de colesterol. Não é deixar solto, não. Perfeito. Próxima pergunta da Silene Maria. O diabético tem mais chances de ter um infarto? Infelizmente, sim. Porque o diabetes é uma doença inflamatória, inflama os vasos sanguíneos, aumentando a glicose e transformando as paredes dos vasos sanguíneos muito fáceis de acumular colesterol. Então, é uma doença silenciosa, crônica, que pode causar realmente infarto. O diabético tem mais chance de ter infarto do que o não diabético. Não quer dizer que todo diabético vai ter infarto. Pode chegar até os 95 anos sossegado, desde que controle essa glicemia da maneira que o médico indicou. Não adianta ir atrás de pagelança, tem que fazer a coisa, tudo ajuda. A parte espiritual, a parte física, a parte medicamentosa. Perfeito. Olha, só podemos agradecer, né, acompanhar o trabalho do Dr. Nabil Goraieb. Sabe que ele é editor premiado de 4 livros de saúde, professor de pós-graduação, tem uma história maravilhosa. Eu tive o prazer de ganhar o Jabuti. Que coisa linda, né? Fico muito feliz. E o importante é que a idade está chegando e a gente está sempre trabalhando. Por isso que a gente vai longe. Isso é importante. Obrigado. Que bom. Eu é que agradeço, viu? Obrigada pelo tempo aqui conosco.
Doutor Nabil Goraieb, se você quiser segui-lo, aliás, deixa um carinho, siga lá Nabil Goraieb, é G-H-O, com Y, tá? É G-H-O-R-A-Y-E-B. Tá escrito aí, Nabil Goraieb. Siga no Instagram e já deixa uma mensagem de gratidão. Até a próxima, doutor. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Depois, eu fiquei curiosa para saber o que sua filha fala de morar lá no Catar. É bom? Ela está achando ótimo, né? Porque lá ela vai passar fim de semana em Paris, em Londres. Delícia! É, porque tá fácil para ir para qualquer outro lugar, né? E eles respeitam muito, viu? E o que ela foi fazer lá? Ela é diretora do Museu do Futuro de lá. Que coisa linda, que maravilha! Coisa impressionante. E lá com o dinheiro naquele país, eles têm muitas coisas assim que a gente não acredita. No shopping center nós contamos 34 Ferraris vermelhas. É brincadeira não, hein? É outro mundo realmente, né? Muito obrigada.